Primeiro, me apresentar, professor Vitorino, quem é de Ipu me conhece, quem é de Crateús, algumas outras cidades. Sou formado em História, especialização, mestrado e doutorado em História. Então, nessa primeira aula, eu preparei uma aula de teoria, porque é o tipo de assunto que costuma cair em todos os concursos. Bom, nós sabemos que os concursos públicos do Estado do Ceará, eles são em nível médio. Então, isso depende muito da interação da gente avançar ou não um pouco nas discussões sobre o assunto. Então, eu creio que essa aula de hoje, essa aula de agora, e mais outra, eu dou conta de pelo menos 4 paradigmas da história. Preparei para a gente falar hoje a escola metódica, que é conhecido mais vulgarmente como positivismo, o historicismo, o marxismo e a escola dos análises. Hoje, a escola dos análises, como é muito importante, eu deixei para a próxima aula. Então, para a aula de hoje, nós falaremos de 3 assuntos: escola metódica, positivista, escola histórica alemã, mais conhecido como historicismo, e o marxismo. As pessoas que estão me escutando em casa, se quiserem participar fazendo perguntas, fiquem à vontade. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Nós temos 2 horas, 2 horas de aula, é um tempo bastante... Boa noite para a Francisca Chagas, né? Está dando boa noite aqui. Então, eu penso que a aula fica mais dinâmica se tiver interação. É a primeira aula que eu estou aqui me inteirando essa parafernália tecnológica que dá um pouco de medo, já que eu não estou acostumado com isso, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Se meu amigo Iramar, que está aí presente, quiser, é o professor que vai dar aula para vocês, sociologia, se quiser interagir também, fazer perguntas, fique à vontade. Então, vamos começar com a escola metódica, que é a escola positivista. Eu vou seguir aqui, deixa eu puxar aqui, que já deu. Pronto. Vou puxar aqui. Qualquer coisa, se eu me embananar aqui com a tecnologia, eu chamo o meu amigo Fernando aqui, que entende tudo. Enquanto eu passo aqui, eu olho para esse outro computador e outro computador aqui do meu lado. Então, a primeira questão, quando a gente fala de escola positivista, escola metódica, a gente está falando, quer dizer, qual a importância do positivismo para a história? O positivismo, ele tem a sua importância porque foi a partir de então, a partir do século XIX, que a história vai ser dotada de um método científico. Então, não que a história antes não fosse considerada como ciência. Estou me referindo à questão moderna. Quer dizer, do ponto de vista moderno, a história como ciência, e não só a história, a sociologia, a psicologia e, basicamente, as ciências humanas, excetuando a filosofia, eles vão, quer dizer, o positivismo vai dotar essa área de um método científico. O que significa dizer que uma área é considerada como ciência? Uma área é considerada como ciência se ela tem um método de investigação. Então, coube ao positivismo, isso é a grande importância do positivismo, que aqui está como escola metódica. Então, coube ao positivismo dotar as ciências humanas, dentre elas a história, de um método de investigação empírico.
que isso quer dizer? Quer dizer que a história, a sociologia, a psicologia passa até então um conjunto de... tem um caminho metodológico que garante a essas áreas do conhecimento o estatuto de ciência. Então, o que nós vamos estudar a partir de agora é como a escola metódica ela dotou as ciências humanas desse método científico. Primeira coisa, qual é a hipótese fundamental do positivismo? A hipótese fundamental do positivismo é a seguinte: uma área só pode ser considerada ciência se ela tiver um método de investigação segura capaz de extrair a verdade. Quando a gente fala do século XIX, o período que nós estamos, meados do século XIX, uma área do conhecimento ela é considerada ciência se ela tem um método seguro de produção da verdade. E quando a gente fala em ciência no século XIX, a gente fala de ciências naturais. O que são ciências naturais? Química, física, biologia e etc. Então, a química e a física e a biologia, eles têm um método de investigação da realidade que garante a essa ciência, a essas áreas do conhecimento, o caráter de ciência. Então, quando você diz que uma área do conhecimento ela é uma ciência, você está dizendo que ela tem um método de investigação de produção da verdade. Ora, e as ciências humanas? Onde ficam as ciências humanas? Ora, então, alguns autores, alguns estudiosos vão fazer a seguinte reflexão. Se o método de investigação científica é um método das ciências naturais, que é o método da causa e efeito, é um método que você observa a realidade, você faz experimentos, você prova por meio de experimentos aquilo que você está investigando e que, portanto, com a prova, é como se você pegasse o seu objeto e levasse para um laboratório. Você faz experiência, produz a prova, e essa prova garante a essa área do conhecimento a verdade. Então, é ciência se você tem um método de investigação capaz de demonstrar a veracidade, né? Se você for capaz de fazer experiências e mostrar que produziu a verdade, então essa área do conhecimento pode ser reconhecida como ciência. Então, qual é a hipótese fundamental da escola metódica? A hipótese fundamental do positivismo é de que, se a história ou as ciências sociais, de um modo geral, quiserem ser reconhecidos como ciências, então eles têm que copiar o método de investigação das ciências naturais. Então, se as ciências naturais têm um método de investigação seguro e não se produziu ainda um método de investigação nas ciências humanas, então as ciências humanas só terão o caráter de ciência, as ciências humanas só terão o caráter de ciência se eles tiverem e copiarem esse método tal qual é o método das ciências naturais. Então, a gente passa aqui, e vocês podem seguir esses pontos, nessa parte aqui, sociedade regida por leis naturais. Então, essa é a hipótese do positivismo. Eu vou ler, em seguida eu explico. Diz o seguinte: a sociedade humana é regida por leis naturais ou por leis que têm todas as características das leis naturais, invariáveis, independentes da vontade e da ação humana, tal como a lei da gravidade ou do movimento da Terra em torno do Sol. Ou seja, positivismo, quer dizer, as ciências naturais vai dizer que existem leis naturais que têm todas as... Quer dizer, a sociedade humana é regida por leis naturais ou por leis que têm todas as características das leis naturais, são invariáveis, independentes da vontade e da ação humana, tal como a lei da gravidade ou o movimento da Terra em torno do Sol. Então, a história só será
considerar ciência se eu pegar esse mesmo método de produção da verdade e transferir para a história. Então, a história tem que produzir um conhecimento tal qual o conhecimento produzido pelas ciências naturais. Então, eu copio o modelo. Ora, só existe um modelo para a ciência. É o modelo das ciências naturais. Então, a história será reconhecida como ciência na medida em que ela copiar o modelo das ciências naturais. Onde está o modelo das ciências naturais? O modelo das ciências naturais está em Descartes, René Descartes. Lá naquele livrinho da teoria do método. Ora, tem aquela frase característica do Descartes, penso, logo existo. O que significa penso, logo existo? Então, é preciso fazer uma reflexão para a gente compreender qual é o método das ciências naturais. Ora, o Descartes tem 2 livros importantes. O primeiro deles é Teoria do Método e o segundo é Metafísica, Meditações. Então, o que ele diz? Ora, imaginemos que exista um ser sobrenatural que fique brincando conosco, fazendo a gente achar que existe, quando, na verdade, a gente não existe. Imaginemos um ser maligno que brinca conosco e faz a gente pensar que existe, quando, na verdade, a gente não existe. Ele está brincando conosco. Ora, se existe um ser maligno que fica brincando comigo, fazendo eu achar que existo, quando eu não existo, ora, esse ser maligno não pode controlar o meu pensamento. Ora, se eu penso, logo eu existo. Então, o pensamento é meu. O que me garante que eu existo? O que me garante que eu existo é que eu penso. Então, o método das ciências naturais é o método da matemática. Por quê? Porque o método da matemática ele não deixa espaço para dúvida. 2 mais 2 são 4, e não há possibilidade de você contestar isso. Então, o modelo para a ciência deve ser o modelo do penso logo existe, ou seja, eu tenho que produzir um conhecimento que seja tão verdadeiro a ponto de não deixar espaço para dúvida. Então, a lei do penso logo existe é isso, eu tenho que produzir um conhecimento que seja tão verdadeiro que não deixe espaço para nenhuma dúvida. Esse é o método das ciências naturais, está lá em Francis Bacon. Quer dizer, o conhecimento ele só é compreendido como ciência se ele puder produzir algo que não deixe nenhum espaço para dúvida. Qual é o modelo de ciência que não deixa espaço para dúvida? É o modelo das ciências naturais. Ora, se é o modelo das ciências naturais, que é o modelo da matemática, o modelo do penso logo existe, então, se eu quiser que a história seja reconhecida como ciência naquele momento do século XIX, ou eu copio o modelo das ciências naturais, ou eu não garanto à ciência, ou eu não garanto à história o estatuto de ciência. Então, essa era a grande questão no século XIX. Para que a história fosse reconhecida como uma área do conhecimento que é ciência, então ela tinha que ter um método. Qual seria esse método? Seria o mesmo método das ciências naturais. Então, essa é a principal hipótese que eu estou insistindo com vocês. Então, a ideia do positivismo é de que nós copiamos o mesmo modelo das ciências naturais, ou não é possível ter a história como ciência. Então, só existe um modelo para toda a ciência, é o modelo das ciências naturais. Então, o positivismo ele vai pegar isso, o modelo das ciências naturais. Essa é a primeira hipótese. Assim como a natureza é regida por leis, a história também é regida por leis. E aí, com os desdobramentos disso, creio que a gente compreende melhor. Aqui, no segundo ponto, quais seriam, então, o método e os procedimentos? Os métodos e procedimentos para conhecer a sociedade são exatamente os mesmos que são utilizados para conhecer a natureza.
Portanto, a metodologia das ciências sociais, incluída aí a história, tem que ser idêntica à metodologia das ciências naturais, posto que o funcionamento da sociedade é regida por leis do mesmo tipo das naturezas. Essa é a hipótese fundamental. Então, um historiador positivista, ou aquele que tem como modelo a história tradicional, acredita piamente que, usando o método das ciências naturais, é possível reconstituir o passado tal qual ele existiu, porque existem leis que fazem a sociedade funcionar tais quais as leis das ciências naturais. Portanto, para um historiador positivista, que vai ao passado, ele acredita piamente que, com o método seguro, é capaz de extrair a verdade do passado e reconstituir esse passado tal qual esse passado existiu, porque, assim como existem leis que fazem a natureza funcionar, como a lei da gravidade, né, os planetas, os seres ficam girando em torno de uma estrela, existem leis que fazem isso, assim seria a sociedade, né? Essa é a primeira hipótese, é a hipótese fundamental do positivismo. Indo para frente, aqui, a letra C. As ciências sociais e as ciências históricas, elas são livres, devem ser livres de juízo de valor. Então, o primeiro ponto do método. Se você quiser que o que você produz, historiador, indo ao passado, tentando reconstituir o passado, essa reconstituição tem que ser objetiva, ou seja, entre o pesquisador, que é o sujeito do conhecimento, e o objeto de investigação, que é o passado, não pode existir entre os dois nenhuma relação de subjetividade. Ou o historiador ou o cientista social encara os fatos como coisas da natureza, ou não é possível você produzir a verdade sobre o passado. Então, o passado ele é tido como uma coisa. Então, quando você vai, por exemplo, estudar Durkheim, Emile Durkheim ou Emile Durkheim, em que ele vai dizer que o que o sociólogo estuda é o fato social. O que é o fato social? É você encarar a sociedade como um objeto, como uma coisa. E eu, que sou o investigador, eu não posso, ao investigar a sociedade do passado, opinar, por exemplo. Os positivistas acreditam, ou aqueles membros da escola metódica acreditam que é possível você ter um distanciamento do objeto de investigação e não deixar com que seus preconceitos, suas pré-noções, sua cor política e suas preferências interfiram na produção do conhecimento. Então, ou você adota em relação ao seu objeto uma relação, ou você adota em relação ao seu objeto um posicionamento de objetividade, ou não é possível produzir a ciência. A gente pode até questionar se isso é possível, né? O historicismo vai dizer que não, e a concepção moderna de história também vai dizer que não. Mas os positivistas estavam piamente convencidos de que seria possível ao sujeito do conhecimento manter um certo distanciamento em relação ao seu objeto de investigação. Então, a essa característica nós chamamos de objetividade. Se você for para Droysen, se você for para Dilthey, ou se você for... Dilthey não, Droysen. Se você for para o Leopoldo von Ranke, que é o grande nome do positivismo, ele vai defender exatamente isso, assim como Durkheim. Você tem que encarar a sociedade e a sociedade do passado como um fato social, como uma coisa, como se fosse um planeta girando em torno de uma estrela. Ou você encara o seu objeto como coisa, ou não é possível produzir ciência, ou a verdade sobre o passado, que esse é o conceito tradicional de ciência. Se é ciência, portanto, é verdade. E a questão, em seguida, a ideia
fundamental do método positivista é de que a ciência só pode ser objetiva e verdadeira na medida em que eliminar totalmente qualquer interferência desses preconceitos ou pré-noções. Então, você não pode deixar, quer dizer, você tem que fazer um esforço sobrenatural para não deixar a sua subjetividade, suas pré-noções, suas preferências, sua cor política interferir na produção do conhecimento. É possível isso? A história moderna acredita que não, mas para um positivista isto é possível. Alguém tem algum questionamento que gostaria de fazer? Então, vamos para frente. Ver se eu passamos aqui. Eu acho que eu estou nesse ponto aí que vocês estão vendo no slide, né? Bom, a história como ciência. Vamos falar um pouco agora do método positivo. A história só pode se tornar ciência a partir do momento em que aprender a considerar seus termos, isso eu já expliquei. Método positivo, a história como ciência. Não, eu estou nesse ponto. Eu vou ler de novo, vou ser redundante, né? Vou acabar repetindo o que eu já expliquei. Eis o perigo de seguir o slide. Eu não estou muito acostumado a usar slide para explicar. A história só pode se tornar ciência a partir do momento em que aprender a considerar seus temas de estudo como fenômenos naturais. Eu já expliquei. Ainda que produzidos pela vontade humana, os fatos históricos precisam ser tratados como coisas por um método positivo. Isso tudo eu já expliquei. Aí temos o nome Augusto Comte, que está aí no ponto 1, a visão de Augusto Comte. Os fatos humanos precisam ser tratados estritamente como coisas. O método positivo busca descobrir a ordem de sucessão dos fenômenos. Aí uma característica do positivismo é que ele acredita que os fatos são encadeados. Então, você vai explicar a história com base em causas e efeito. Uma causa sempre produz um efeito. Seria uma espécie de lei da história em que o historiador deveria estar atento. Ponto 2, o papel do ator social. Personagens históricos são o resultado de forças externas governadas por leis naturais, não agentes de livre arbítrio. É o desdobramento da ideia de considerar a história como uma coisa, considerar o passado e a sociedade como uma coisa, como um objeto. O objetivo final, a previsão, se a história segue leis, conhecer o passado permite prever o futuro de forma racional e dedutiva. Então, aquela frase, essa frase é puramente positivista. Devemos estudar o passado para conhecer o presente e prever o futuro. É uma frase positivista. Se as mesmas causas, se as causas numa determinada sociedade, você identifica em outra sociedade essas causas, os efeitos são os mesmos. E aí, se você ler, por exemplo, Maquiavel, lá no Príncipe, ele vai considerar isso. Maquiavel é um dos como é que eu poderia dizer? Quando o Príncipe é um livro de Maquiavel para dar conselhos ao rei. Um dos conselhos que o Maquiavel dá ao rei é que ele deveria conhecer os grandes líderes que governaram o passado, como Júlio César, Alexandre o Grande. Esses modelos foram homens que souberam solucionar problemas no seu tempo. Então, se você conhecer um remédio para determinados problemas, ou se você souber um remédio para determinadas causas, elas vão se repetir. Isso é meio positivista, né? É a história como mestra da vida. A história, né? Ela ensina. Então, você deve estudar o passado para descobrir as causas de eventos passados para você preveni-los
no presente. Seria uma das questões importantes para os reis. E Maquiavel disse, um rei, para governar bem, deve conhecer muito a história. Isso tem um quê de positivismo. Indo para frente, então o historiador, ao copiar o método das ciências naturais, ou transpor o método das ciências naturais para a história, ele deve elaborar procedimentos capazes de estabelecer precisamente, sem julgamentos de valor, os fatos. Então, mais uma vez aquela ideia de que você deve ser objetivo. O curso da história está sujeito, não menos que outros processos, a leis naturais. Os fatos históricos estão submetidos a essas leis e, como tais, comportam previsão racional. Isso está dito em Comte, está em Leopoldo von Ranke. Atores sociais são resultado das forças externas. Os personagens históricos, mesmo nos acontecimentos onde parecem ter papel decisivo, são sempre o resultado de forças externas. Creio que já deu para compreender bem. E imagino que vocês que me assistem sabem, talvez tanto quanto eu, sobre este assunto. Né? Talvez eu esteja insistindo muito e subestimando vocês. Prever o futuro, né, no método positivo. Prever o futuro. As leis históricas devem nos habituar a predizer os acontecimentos futuros. As leis históricas, uma vez determinadas, devem poder ser deduzidas dos princípios da natureza humana, com relação às quais não passam de base factual. Aí nós chegamos ao Leopoldo von Ranke, que é um nome importante. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Não, acho que eu já passei aqui, que o slide que eu estou usando é um pouco diferente deste outro. Eu vou ler aqui o meu e faço o comentário. Pegando o receituário do Leopoldo von Ranke, que é na história tido como o pai do positivismo. Primeiro ponto é a objetividade. Diz Ranke, o papel do historiador não é julgar o passado ou fornecer exemplos aos seus contemporâneos. Olha, o historiador ele não pode nunca ser juiz. Por que ele não pode ser juiz? Porque ele não pode deixar com que suas pré-noções, seus pré-julgamentos, sua moral, sua cor política interfiram. Porque se é um elemento fundamental da ciência a objetividade, ou seja, estabelecer uma distância entre o sujeito do conhecimento, que é sempre o homem, e o objeto de investigação, que na história é o passado. Na verdade, o objeto de investigação da história moderna é o homem, né, o homem na sociedade. Geralmente o historiador está mais interessado no passado, mas não tão recente, né, mas no passado mais distante. Então, para ser objetivo, o sujeito ele não pode interferir. O positivista acredita piamente que a verdade está nos documentos. Basta você ter um método seguro para extrair a verdade dos documentos. Aí entra uma coisa que, a questão da heurística, que eu não quero entrar nesse ponto. Né? Inclusive está no slide, mas eu vou pular esse ponto. Segundo ponto da técnica do Ranke, a neutralidade. Não há nenhuma relação, ou não deve ter nenhuma relação entre o historiador e seu objeto. Então, é relação de distanciamento. O historiador deve estabelecer os fatos a partir das fontes. Então, quer dizer, o que garante a história, o caráter de ciência, é o método de extração da verdade das fontes, que, para o positivista, são fontes escritas e são fontes do governo. Quando a gente for estudar a Escola dos Análises, semana que vem, ela vai dizer, a Escola dos Análises vai propor uma história dos de baixo, né, uma história social, uma história coletiva, uma história de pessoas comuns. Então, ela ataca o positivismo, porque a história positivista é uma história
de reis, de batalhas, de heróis. Não há espaço para soldado ali. E os documentos que são mais confiáveis são documentos políticos. Por isso a história positivista faz uma história política, enquanto a escola dos análises, na sua primeira geração, vai propor uma história social, quer dizer, a história do coletivo e não a história individual de reis, de batalhas, de diplomacia, etc. Vai propor uma história mais centrada no ator anônimo, né? E isso tem muito a ver com o diálogo lá depois de 1929, né, na Revista dos Análises, um diálogo com a sociologia. Né? Depois temos um diálogo com a geografia, na segunda fase, e na terceira fase, que a gente chama História das Mentalidades ou História Cultural, um diálogo maior com a antropologia. Né? Quando eu for explicar a Escola dos Análises, que a Escola dos Análises, que produz uma nova história, em contraponto a uma história tradicional positivista, você define ela, pode definir, é uma maneira muito boa de definir, que é a do Peter Burke, de definir a história social pelo que ela não é. Então, ela nasce fazendo oposição à história tradicional positivista. Né? Então, fazemos uma história econômico-social e não uma história política. Fazemos uma história do coletivo e não uma história individual. Fazemos uma história dos atores anônimos e não dos reis e batalhas. E fazemos história de coisas pequenas, coisas miúdas. Né? Então, dependendo de cada fase da escola dos análises, você tem uma característica contra a escola positivista. Na letra D aqui, que eu coloquei, a história se faz com documentos. Então, existe um manual de história, de metodologia, né? Histórica, é um livro do final do século XIX, início do século XX, do Laglois Segnobos. Esse texto nunca foi traduzido, eu não conheço nenhuma tradução do francês, em que ele vai dizer que a história se faz com documento. Se não tiver documento, não tem história. Quando se fala em documento, para o positivista, é documento escrito. E aí é daquela ideia de que se um povo não tem escrita, não tem história, essa perspectiva do positivismo. Porque se não tem documento escrito, não tem história. Então, aquilo que a gente chama erradamente de pré-história, ela não teria história porque o conceito de fonte da escola metódica, o conceito de fonte da escola metódica são fontes escritas e fontes do governo. Então, é uma característica do positivismo fazer uma história política, de reis, de grandes batalhas, de grandes líderes, a história dos heróis, e que a nova história chama de história dos vencedores, que ela quer combater, não é? Para concluir, a ideia de narrativa. O Peter Bank, lá no livrinho que ele tem sobre história, ele vai dizer que a história positivista é uma história narrativa. Toda história é narrativa, né? Mas o que ele está querendo dizer é que você narra com início, meio e fim. É uma história linear, de causa e efeito. E o que interessa são os eventos políticos, administrativos, diplomáticos, religiosos, que são considerados o centro do processo histórico. E o positivismo, né, a escola metódica, propõe uma história do passado pelo passado em si. Já a nova história vai propor uma história analítica, né, interpretativa, ou a construção de representações, como os atores sociais no passado, eles representaram e construíram este passado, né? Passando aqui para eu ir ao final,
Essa parte aqui eu vou pular, que é a questão que vai falar da heurística, da metódica. Em resumo, quer dizer, quando você diz, atualmente, quando você vai para a história moderna, o que garante a cientificidade da história não é a verdade sobre o passado, é um método. E o método da nova história não é o método do positivismo. O método da nova história ele vai dever muito ao historicismo, que é para lá que eu vou agora, né? Explanar sobre o segundo paradigma do século XIX importante para a história. Esse contesta o positivismo, né? E, claro, a escola dos análises, a nova história, mais conhecida como nova história ou história social, eles combatem a história positivista e se espelham, muitos deles, no historicismo alemão, que combate, como eu disse, a escola metódica. Mas o que eu ia dizer era outra coisa, que eu acabei me perdendo aqui. Um método da história ele tem que ter basicamente três coisas. Primeiro, tem que ter fonte, as fontes, e o conceito de fonte ele é amplo, não só fontes escritas, fontes visuais, fósseis, gravuras, e etc. Então, as fontes, há uma ampliação do conceito de fonte. Fonte é quase tudo de vestígio que o passado deixou, e não só fontes escritas. Então, tem que ter fonte, tem que ter uma questão a problematizar, né? Você tem que ir para as fontes com uma pergunta que é a problemática, e você tem que ter o domínio da teoria, né? Dos conceitos. Você tem método de investigação, fonte, a problemática e os conceitos, né, que é o referencial teórico. Então, você tem que dominar o campo daquilo que você investiga. Né? Se for estudar sobre o progresso, a ideia de progresso no século XIX, então se deve entender o conceito de progresso, o conceito de civilização, o conceito. Então, é o referencial teórico, você deve dominar isso. Indo para o historicismo, que é o segundo ponto, daqui a pouco a gente vai para algumas questões sobre este assunto. Aqui eu ainda não me inteirei com essa tecnologia, não. Vamos ver se eu mexendo aqui eu resolvo isso aqui. Pronto. Eu passei demais. Pronto, aqui está o historicismo e a descoberta da ciência do espírito. O historicismo da escola histórica alemã, ele é um paradigma que nasceu junto com o positivismo. Na verdade, ele combate o positivismo. Então, qual é o primeiro ponto importante do historicismo, né, da escola histórica alemã? Vou ler aqui, acho que dá para seguir aqui. O termo historicismo serve especialmente para designar a corrente de pensamento que, vinculada à chamada escola histórica alemã, compreendeu um trabalho de fundamentação das ciências históricas calcada nas seguintes teses. A tese central do historicismo é de que eu não posso ter como método para as ciências humanas ou para as ciências sociais o método das ciências naturais. Por quê? Porque uma pedra ou a lei da gravidade é uma coisa e o ser humano é espírito. Eu não posso analisar um espírito, uma pessoa dotada de sentimento, uma pessoa dotada de razão. Eu não posso analisar as pessoas da mesma forma que eu analiso uma coisa. Logo, eu não posso usar um método que serve para as ciências naturais, o mesmo método que serve para as ciências naturais, para investigar pessoas, para analisar a sociedade.
Então, eu tenho que ter métodos distintos. Então, o que propõe o historicismo? Propõe construir um método novo que seja capaz de dar conta da especificidade do homem. Eu não posso analisar pessoas como se analisa coisa. Aí é um ataque, um tapa na cara da escola metódica. Ou eu produzo um método que seja capaz de dar conta da sociedade e da especificidade da sociedade, ou não é possível investigar a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Os fenômenos socioculturais distinguem-se qualitativamente dos fenômenos naturais, na medida em que constituem fenômenos espirituais, dotados de significado humano. Coisas não têm espírito, né? Não são inanimadas. Aliás, coisas não são animadas, são inanimadas. Eu não posso usar o método para analisar coisas, o mesmo método para analisar pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, o historicismo ele vai propor construir um método alternativo. Ele considera que existem dois caminhos para a ciência. O caminho das ciências naturais, que serve para as ciências naturais, e outro caminho para as ciências sociais e ciências humanas. Eu estou falando de ciências sociais e humanas como sinônimo, é porque na tradição alemã fala-se ciências sociais. Na tradição francesa, utiliza-se mais ciências humanas, mas que eu estou usando aqui como sinônimos. Outra ideia do historicismo. Ver se está aqui. Vou passar aqui. Os fenômenos socioculturais só podem ser estudados na sua historicidade, através da compreensão, mediada pelas fontes do seu significado vivido ou montado pelos contemporâneos. Vou dar um exemplo, que vai ficar bastante claro. Digamos que o meu amigo Iramar, que ainda está aqui assistindo a aula, pegue sua motocicleta e vá até Ipueiras. Suponhamos que o Iramar seja japonês e não brasileiro, e o Iramar não conhece absolutamente nada da cultura brasileira. E ele fica encafifado com o fato de, na beira da estrada, ter umas casinhas construídas e uma cruz de madeira sobre essa casinha. E o Iramar olha e pensa, mas o que é isso? Olha para a cruz e pensa, mas o que é essa cruz? Se o Iramar fosse definir a cruz do ponto de vista das ciências naturais, ele diria o seguinte, essa cruz ela é formada por dois pedaços de madeira unidos no meio por um prego, e pelas leis da física, esses dois pedaços de madeira se mantêm unidos. Mas aí, se o Iramar não considera o método das ciências naturais seguro para produzir a verdade sobre aquela cruz, ele vai investigar aquilo. E ele vai buscar compreender o significado daquela cruz na beira da estrada. E ele vai chegar à conclusão de que a pessoa, quer dizer, vai descobrir que morreu alguém ali, que os familiares construíram aquela igrejinha e botaram uma cruz ali, e aquela cruz significa que se acredita na vida após a morte, que é o símbolo de uma religião, que acredita que existem dois planos, o plano material, o plano espiritual, e que a vida começa após a morte, quando a pessoa que ali morreu e se arrependeu dos pecados vai para o paraíso, senão para o inferno. Então, o que o Iramar fez foi usar um método das ciências naturais que não procura descrever os fenômenos, tais quais eles são. O Iramar vai procurar compreender, isso é hermenêutica. O Iramar vai procurar compreender os significados produzidos por trás daquilo. Eis a essência do modelo historicista. Você vai ao passado não para descrever os fenômenos sociais. Você não vai ao passado considerando o passado uma coisa, um objeto
que pode ser definido por leis que têm a mesma importância que as leis naturais, como a lei da gravidade, que ela é invariável, ou acredita-se que seja invariável. Então, o método do historicismo é compreender os fenômenos socioculturais, os significados por trás das ações humanas. Isso é Max Weber puro. Né? O Max Weber vai atacar muito o Durkheim, porque o Durkheim acredita que a sociedade funciona como um organismo, né, que existe o coração, o fígado, e a sociedade funciona como um organismo vivo, né, o organicismo. E que existem leis que fazem a sociedade funcionar, tais quais as leis que fazem a natureza funcionar. Não, o historicismo vai buscar compreender os significados por trás das ações humanas. Isso que eu acabei de ler. Os fenômenos socioculturais só podem ser estudados na sua historicidade, dentro do seu tempo, através da compreensão. O método da compreensão, compreender, é um método que a gente chama, um nomezinho bonitinho, método hermenêutico de compreensão. E aí o papel do historiador, ou o historiador, não menos que seus fenômenos de análise, encontra-se no fluxo da história, que determina suas perspectivas e conceitos de estudo. Ora, aqui um historicista vai dizer, é possível ser 100% objetivo? Ou, na hora de tratar o meu objeto de investigação, é possível tratá-lo como coisa? É possível com que eu tenha um distanciamento, que o sujeito do conhecimento consiga ser 100% objetivo e neutro em relação ao meu objeto? A resposta é não. Porque nós, seres humanos, estamos no fluxo do nosso tempo e nós expressamos os valores de nosso tempo. E outra, a resposta, é possível, assim, eu como pesquisador, eu consigo ser 100% objetivo? Não, porque na medida em que eu escolho o meu objeto de investigação, essa escolha já é interessada. Eu vou escolher estudar aquilo que eu gosto e não estudar aquilo que eu não gosto. Na medida em que eu escolho meu objeto de investigação, eu escolho com base na minha subjetividade, naquilo que eu tenho interesse, naquilo que eu gosto e que me dá prazer. Logo, na medida em que eu escolho o meu objeto de pesquisa, eu já estou sendo subjetivo. Agora, o Max Weber vai dizer, o alemão, que é uma atitude da ciência você procurar a objetividade, fazer um esforço para ser objetivo. Fazer um esforço para ser objetivo não vai dizer que você vai conseguir ser objetivo, porque a objetividade, ela não é possível. E aí, quando você vai para a escola dos análises, o que a escola dos análises vai dizer? Todo presente, ele vai com novas perguntas ao passado. Por isso que o passado está sempre sendo reelaborado com base nas questões dadas do presente, que é o presente do historiador. Então, elementos investigados da Revolução Francesa no século XIX, quer dizer, novos elementos no século XX, novas perguntas feitas ao objeto revelarão novas facetas do mesmo fato. Então, as perguntas feitas ao passado são as perguntas que inquietam as pessoas no presente. Portanto, todo o presente reelabora de alguma forma o passado. E, portanto, o historiador está preso ao seu tempo. E as pessoas também estão presas ao seu tempo. Então, na medida em que eu vou a um passado, eu vou tentar investigar como as pessoas daquele passado compreenderam dentro das suas dentro do seu contexto, quer dizer, compreender como essas pessoas representaram o seu tempo com as questões daquele tempo. Então, esse método ele é muito mais sofisticado. Aí alguém poderia perguntar, ora,
Mas se não é possível ser 100% objetivo, então isto não é ciência. Aí a resposta, tanto da escola dos análises quanto do historicismo, é o seguinte: e quem foi que disse que é possível reconstituir o passado? E quem disse que o que garante a cientificidade da história é o fato dela buscar a objetividade, construir ou descobrir o passado, ou reconstituir o passado tal qual ele ocorreu? Não, porque isso é impossível. Os positivistas estavam errados. O que garante a história, o caráter de ciência, ou o que faz com que a história se distancie da literatura, por exemplo, é que o historiador tem um método. É um método de investigação, né? Você aprender os passos de como analisar um documento, como datar um documento, como fazer as perguntas ao documento, como extrair do documento aquilo que ele explicita e aquilo que é escondido. Todo documento esconde mais do que revela, e às vezes está nesse interdito mais importante de uma pesquisa. É um método de investigação que garante à história o caráter de ciência, e não o fato de reconstituir o passado. Então, os positivistas, hoje, se tiver um historiador positivista, ele é massacrado pela academia. Ele já não, aquele tipo de conhecimento já não é mais aceito. Então, o que o historicismo propõe é construir um método alternativo para as ciências humanas ou para as ciências sociais, que não o mesmo método das ciências naturais. Eu não posso investigar pessoas, não posso investigar a sociedade nem o passado com o mesmo método que serve para investigar coisa. O objetivo não é reconstituir o passado tal qual ele ocorreu, porque isso é impossível, mas compreender este passado com as representações, aquilo que no exemplo que eu dei, né? Tentar compreender os significados por trás das ações humanas. Aí nós vamos aqui para alguns nomes do historicismo, né? Jean Batista Vico, o homem é autor da sua própria história. Quer dizer, nós construímos nossa própria história, nós produzimos nossa própria história. E depois vem o outro nome, que é o cara que, de fato, é o mais importante, que é o J.G. Droysen. É um alemão, não sei como se pronuncia. O Droysen estabeleceu a tese-chave do historicismo e demais paradigmas que se incluem em sua linhagem, a distinção entre as ciências naturais e as ciências históricas. Uma coisa é a ciência natural, é um método para investigar a coisa. E outra é a sociedade, né, dotada de espírito. Então, eu tenho que ter um método diferente, que é o método da compreensão. É preciso distinguir o método histórico do método científico das ciências naturais. Conhecimento histórico obedece a dois princípios: conhecer com base nas fontes, e aí todo tipo de fonte, conhecer visando compreender o mundo. Aí eu me lembro uma vez, um aluno que eu estava orientando numa pesquisa, e ele queria, a pesquisa dele, ele queria provar que na comunidade dele não existia lobisomem. E aí eu disse para ele: não seria mais interessante você tentar compreender o universo cultural das pessoas que levam a acreditar nisso, em vez de você desconstruir essa crença? Quer dizer, em vez de você tentar dizer para as pessoas que lobisomem não existe, porque segundo as leis da física é impossível um homem se transformar num bicho, não seria muito mais interessante você tentar compreender como as pessoas daquele contexto, em determinado momento, que o universo cultural permite com que elas acreditem em lobisomem, em chupa-cabra, né, nessas coisas. É muito mais interessante compreender os significados por trás disso. Isso é próprio do método
do método historicista. Muito bem. É assim eu concluo esses dois paradigmas. Se eu pudesse fazer um resumo, para a gente ir para alguma questão, eu vou deixar a questão e ver se vocês conseguem resolver para depois a gente discutir. Nós teríamos aí, então, no século XIX, dois paradigmas de investigação na sociedade. O paradigma positivista, que acredita que é possível produzir um conhecimento positivo sobre o passado, é possível a objetividade, você tem que ir ao passado com o mesmo método de investigação das ciências naturais, ou, no caso da história, não é reconhecida como ciência, porque para ser reconhecida como ciência, você tem um método seguro da prova, e é o método da matemática, que remonta a Descartes, e temos um outro paradigma que propõe um caminho alternativo para as ciências humanas. Eu não posso investigar coisas espirituais dotadas de sentimento com o mesmo método para investigar coisas. Então, eu proponho um novo método, que é o método da compreensão. Claro que neste novo método, as fontes não são a garantia da verdade sobre o passado. A fonte é a garantia da representação sobre aquele passado. Então, a partir das fontes, você pode compreender o passado e não simplesmente tentar reconstituir esse passado, porque, na perspectiva historicista, isso é impossível. Eu vou passar aqui o slide até chegar nas questões. São questões que já caíram em vestibular. Na verdade, eu não vou esperar que vocês façam, não, porque, segundo Fernando, a maior parte das pessoas assistem a gravação, né? Mas aí nós podemos aqui, vocês que estão em casa, podemos pensar juntos. Deixa eu só ajeitar meu outro slide aqui. Só um momento. Se alguém tiver alguma questão a fazer, fique à vontade. Se quiser interagir, né? Fica até mais interessante. Aqui, deixa eu ver, concurso do professor, questões de teoria. Eu gosto de olhar mais por esse outro computador aqui. Pronto, achei. Então, a questão número 1 diz o seguinte, né? Isso caiu ano 2026, a banca, aí diz, né, da SEDUC. Durante boa parte dos séculos XIX e XX, o ensino da história do Brasil privilegiou tanto a história política nacional quanto a estrangeira, enfocando, ora, os atos de supostos grandes homens, a ideia aí dos grandes homens, ora, a construção de diferentes estados nacionais, a história dos estados, né, a história política. Está vendo aí que tem um positivismo no meio. A respeito de parte das inovações historiográficas ocorridas a partir do final da década de 1960, é correto afirmar que, letra A inexistência de racismo no Brasil contemporâneo, aí você já elimina, né? O que vocês acham? Não existe racismo no Brasil? Essa afirmativa já elimina essa questão. A inexistência de racismo no Brasil contemporâneo explica-se pela singularidade do colonizador europeu português, cujo principal traço cultural era condenar a distinção entre as raças. Muito absurdo, né? Diferentes assuntos tornaram-se objetos da escrita da história, a exemplo daqueles suscitados por questões étnico-raciais, de gênero, de classe e de direitos humanos. Bom, a nova história
Isso aqui é assunto para outra aula, mas eu já citei algumas questões aqui. Com a Escola dos Análises, a partir de 1929, que ela estabeleceu novas fontes, novos temas, novos objetos de investigação, absolutamente a história passa a se interessar por tudo. E se o Brasil tem uma formação que produziu o racismo, né, cerca de 350 anos de, de escravidão negra e também de escravidão indígena, a mistura de etnias, né, gerou a questão do racismo, a questão ético-racial. Então, isso é um tema discutido pela nova história. Então, a letra B está absolutamente correta. Aí eu vou ler as outras só para a gente saber o que tem de errado. Letra C. As pesquisas sobre mitos indígenas confirmaram a racionalidade precária das expressões culturais dos povos originários. Olha, quando você afirmar isso, é você desprezar uma cultura. Porque, veja, existe um conceito de cultura tradicional, que vai dizer que cultura é um conjunto de tradições, né, etc. E existe um conceito novo antropológico de cultura que vai dizer que cultura é um código de significado para a existência humana. Então, se eu considero o conceito de cultura a partir do conceito antropológico, que cultura é uma forma de ver o mundo, compreender o mundo, então eu não posso classificar culturas. Não posso dizer que nossa cultura ela é superior à cultura do indígena, porque são formas de compreender o mundo, são códigos de compreensão da realidade diferentes. Então, a maneira como uma sociedade indígena na Amazônia percebe o mundo, ela não é superior nem inferior à maneira como nós aqui percebemos o mundo e compreendemos o mundo. Ela é apenas singular. Então, no conceito tradicional de cultura, eu poderia dizer que existe uma cultura superior à outra, né? Isso não é possível hoje. Então, quando eu digo as pesquisas sobre mitos indígenas confirmam a racionalidade precária, então pode eliminar isso aí. Porque já tem um preconceito ou uma visão do homem branco em relação a culturas, outras culturas, considerando aquilo que nós chamamos de etnocentrismo. Eu coloco a minha cultura como superior e todas as outras seriam inferiores. A letra D, a divisão entre história antiga, medieval, moderna e contemporânea, por refletir origens eurocêntricas do saber, foi descartada. Não! A nossa tradição é uma tradição eurocêntrica. Inclusive, muitos livros ainda contam a história a partir da Europa. E é muito difícil fugir disso, porque está na nossa formação. Letra E, as pesquisas sobre gênero mostraram que os papéis de homens e mulheres permaneceram estáveis no tempo? Claro que não. Os papéis sociais, quer dizer, as mulheres hoje, ainda hoje, elas não conquistaram os mesmos direitos, né? As mesmas vantagens que o homem. Alguma dúvida aqui, gente? Não, então vamos para a próxima. E quando eu apertar aqui, ele dá a resposta, eu nem sabia disso. Deixa eu ver aqui na minha. Qual é a questão agora? Então, questão segunda aí na nossa sequência. Tradicionalmente, a historiografia proporcionou à história política um lugar privilegiado, mesmo com a ampliação da análise da história social e as abordagens multidisciplinares. Pouco foi feito em relação às diferenças de gênero, as relações de poder e relações entre os sexos. Foi no âmbito do feminismo contemporâneo que se desenvolveu um novo campo de estudos. A história das mulheres, voltada para a questão da letra A, paridade dos direitos civis e políticos das mulheres em todas as áreas da vida social, especialmente no trabalho e na família. Se você considerar essa questão como verdadeira, você está dizendo que a luta da mulher
é unicamente por isso. Eu não creio que seja. Letra B. Quer dizer, essa questão está voltada para a questão da experiência histórica feminina e de sua representação no interior do discurso historiográfico. Pode ser essa. Letra C. Reflexão e construção de uma cultura feminista a partir do pensamento de Simone de Beauvoir. Não, claro que não. Análise da representação masculina sobre as mulheres, especialmente como objeto do desejo e de uma visão subalterna da feminilidade. Também não. Então, aqui, a letra B é a mais correta. Muito bem, letra B. Vamos fazer só mais uma, e aí a gente vai para o último paradigma, que é o marxismo, que é bem mais tranquilo, né? Bem mais conhecido. Eu acho que eu não vou nem seguir o slide, eu vou explicar sem slide que eu me sinto mais à vontade. De modo geral, a ideia de império, deixa eu ver se essa é legal para a gente. Não, vou pular essa aqui. Eu ainda não expliquei isso aqui. Pronto, essa aqui é interessante. Escreva ver ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, que se afirma a seguir sobre a história oral. Não, também não falei de história oral. Vamos pular. Deu um bug aqui de novo. Pronto. Acho que agora dá certo. Deixa eu ver se esse é o trabalho do historiador. Pronto, aqui é uma questão metodológica bem interessante daquilo que eu estou discutindo. O trabalho do historiador requer métodos específicos, como levantar informações sobre o objeto de estudo, estabelecer hipóteses explicativas, analisar e classificar as fontes históricas, estabelecer relações de causalidade e elaborar a explicação histórica do fenômeno estudado. Esta última é a fase da interpretação possível, a mais árdua. Deixa eu ler de novo. Esta última é a fase da interpretação, possivelmente a mais árdua, uma vez que requer. Leia aí como ela é pequenininha e veja se alguém consegue achar a resposta correta. Vou começar de baixo para cima. Vou ler de novo para fixar. O trabalho do historiador requer métodos específicos, como levantar informações sobre o objeto de estudo, estabelecer hipóteses explicativas, analisar e classificar as fontes históricas, estabelecer relações de causalidade, elaborar a explicação histórica do fenômeno estudado. Esta última é a fase da interpretação possivelmente mais árdua, uma vez que requer, letra D, a comprovação de todos os passos anteriores da pesquisa, C, o estabelecimento de uma rede de informação compreensíveis, uma verificação empírica dos fatos estudados, a aplicação de uma teoria explicativa de caráter geral. Bom, se a gente analisar aí o que está dito, a letra A é a mais indicada, né? A explicação de uma teoria explicativa de caráter geral, o que lembra o positivismo. Vou deixar as outras questões, com certeza tem sobre o marxismo para depois. E aí vamos voltar aqui para o método dialético, né? Bom, eu fico assim, aquilo que nós chamamos deixa eu abrir meu outro slide aqui. Só um momento. Marxismo. Bom, alguns chamam esse método de marxismo, outros chamam de método materialismo histórico, e outros chamam de materialismo histórico e dialético. Quer dizer, o marxismo, como não poderia deixar de ser, foi um método estabelecido por Marx e Engels, um novo método de investigação da história. Eles estavam muito descontentes, por exemplo, com o método positivista. O marxismo também combate o positivismo, assim como a escola dos análises vai combater o positivismo. Mas
nos seus momentos iniciais, muitos nomes da escola dos análises são influenciados pelo marxismo, né? Então, a primeira questão, aí com o nome, materialismo. Por que materialismo? Porque, na teoria do Karl Marx, a infraestrutura, ou a base que sustenta todo o resto, é a base material. Ou seja, o que importa investigar é como, em um determinado momento, se dá um modo de produção, como se produz os bens necessários à sobrevivência. Então, para o Marx, essa base material que vai condicionar ou influenciar todo o resto. Da maneira como a sociedade pensa, tem a ver com a base material, com a base de produção dos bens necessários à sobrevivência. Aquele que o Marx vai chamar de superestrutura jurídico, político, religiosa, as ideias, o Estado e etc. Então, se você quiser compreender uma sociedade, para o marxismo, você tem que compreender a base material da sociedade. A base material é a infraestrutura, ou o alicerce de onde todo o resto é condicionado. Aí tem alguns conceitos. Eu penso que quem está me assistindo compreende isso muito bem, né? Me desculpe aí se eu estou subestimando, né? Diríamos que eu apenas vou fazer uma explanação como uma espécie de resumo, né? Como obrigação do marxismo, mas creio que boa parte de vocês já tem elementos suficientes para... E nem precisaria dessa minha explanação, né? Então, alguns conceitos que o Marx vai usar, você deve dominar esses conceitos para compreender o método. Quer dizer, se a base material, se a base da sociedade é o modo de produção, então, para o Marx, a história da humanidade, desde que surgiu a propriedade, é a história dos modos de produção, ou a história de uma sucessão dos modos de produção. O que seria o modo de produção? O modo de produção é a maneira como, num determinado momento, se produz os bens necessários à sobrevivência, né? Isso é a partir... Então, nós vamos ter alguns conceitos que, no modo de produção, você tem os meios de produção. O que seriam os meios de produção? Se eu fosse para o capitalismo. No capitalismo, os meios de produção: a terra, a fábrica, as máquinas, o capital, que não é dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa, capital é outra, etc. E você tem relações de produção. Então, você tem aquele que é o dono da propriedade, isso a partir do momento que surgiu a propriedade. Você tem os donos dos meios de produção e você tem aqueles que têm a força de trabalho, né, que são as relações... Na produção se estabelece relações entre a classe dona dos meios de produção e a classe destituída dos meios de produção. No capitalismo, eles chamam os donos de meio de produção de burguesia, né? Burguesia, donos dos meios de produção, que é o capitalista, e o trabalhador assalariado é o proletariado. Se você for para o feudalismo, é o senhor, e o trabalhador é o servo. Se você for para o modo de produção asiático, que eles chamam assim, né, no Egito e Mesopotâmia, o Estado é o dono dos meios de produção, e os camponeses, a maior parte da força de trabalho, né, algum escravo também. Então, vamos explanar um pouco sobre... Então, sobre materialismo e história dialética. Então, materialismo porque a base da sociedade é o modo de produção, a maneira como essa sociedade produz.
Então, se a história da sociedade, a história dos modos de produção, então você tem que estudar os modos de produção. Esses modos de produção, eles estão numa linha cronológica que vem lá da época que ele chama de modo de produção feudal. Então, a história da humanidade é uma sucessão de modos de produção, que vai desde o modo de produção tribal, ou primitivo, que é assim chamado, passando pelo modo de produção asiático, né, Egito e Mesopotâmia, modo de produção escravista, Grécia e Roma, modo de produção feudal, característico da Idade Média, e o modo de produção capitalista, que é o desenrolar de todos esses modos de produção, que seria o ápice, o momento em que o Marx quer chegar, né? Ele quer compreender. Quando você vai para o Capital, que é o livro mais pesado do Marx, quando ele vai falar dos modos de produção, na verdade, ele quer chegar ao momento do modo de produção capitalista. E no Capital você tem duas coisas que o Marx faz. A primeira é ele mostrar as contradições, as características do capitalismo para mostrar as contradições que na própria essência do capitalismo, como os outros modos de produção, está o germe da destruição. Então, e isso a gente entra numa questão muito complicada do Marx, que ele vai falar que o que faz com que os modos de produção eles se transformem é a contradição que existe entre forças produtivas e, e os meios de produção. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é a parte mais complicada, a mais difícil de ser compreendida na minha concepção. Então, você teria uma sucessão de modos de produção, né? Modo de produção primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. Então, quando Marx vai investigar o modo de produção, ele vai fazer a seguinte pergunta, a partir do surgimento da propriedade. Quem é o dono? Quem são os donos dos meios de produção? Então, se você for para o modo de produção asiático, é o Estado. Se você for para o modo de produção escravista, é o senhor, dono de escravos. Se você for para o modo de produção feudal, é o senhor feudal, os senhores feudais. Se você for para o capitalismo, é a burguesia. Então, desde o surgimento da propriedade, em cada modo de produção, há sempre uma classe que domina e há sempre uma classe dominada. Então, a classe que domina são donas dos meios de produção, e a classe dominada é aquela que são destituída dos meios de produção. É sempre assim. E aí, dessa infraestrutura, sobrevém uma superestrutura, que eu não queria entrar logo nessa questão, mas está bem aqui, nesse slide, né, que eu vou ler aqui. Né? Tem um desenho, as condições materiais, é a infraestrutura. A sociedade se constitui a partir das condições materiais de produção e da divisão social do trabalho. Então, sobre essa base, temos uma superestrutura. Né? O Estado e a consciência, a superestrutura jurídica e política, né? As leis, as instituições políticas no Estado, as ideias, que é a consciência, e a cada modo de produção, a consciência dos seres humanos se transforma para refletir essa base. Então, a maneira como uma determinada pessoa ela pensa, ou a maneira como determinados grupos pensam, tem a ver com a função que esse grupo exerce dentro de um modo de produção. Mais ou menos isso. Então, vamos pensar no modo de produção feudal. No modo de produção feudal. Como é que se produz no modo de produção feudal? Você tem a terra, que é principalmente a terra, que é um meio de produção. Os meios de produção, a terra, as ferramentas, né, o moinho, o forno, tudo isso pertence ao senhor feudal. Então, os meios de produção pertencem ao senhor feudal, principalmente a terra. E quem produz?
Quem produz é o servo, que não é nem escravo e nem totalmente livre. O servo produz, quem produz a riqueza é o servo. Mas ele fica com isso? Não. A maior parte da produção fica com os donos dos meios de produção que exploram o trabalhador. Ora, o que vai acontecer é que as forças produtivas irão se transformar quando você vai estudar. Isso eu estou pensando como Marx, né? Eu não estou concordando nem discordando dele. Estou tentando explicar de maneira mais simples possível o materialismo histórico. Vai chegar um momento em que você vai lá na Baixa Idade Média, do século XI, XII, XIII, há um conjunto de transformações que vai produzir um comerciante, que é o burguês. Você tem um avanço das forças produtivas, as forças produtivas avançaram e o modo de produção não avançou. Né? Então, você vai chegar um momento que você vai ter uma revolução. Vai ser preciso com que, né, como é que eu poderia dizer? Vai chegar um momento em que as forças produtivas ela avançou mais do que a maneira como se produz na época. Isso vai gerar um choque e uma revolução. E, geralmente, a nova classe ela sai de uma classe dominada. Então, a classe revolucionária que permitiu a transformação foi a burguesia. Os valores do feudalismo estavam ajustados àquela classe dominante. As ideias dominantes, num determinado momento, são as ideias da classe dominante. Quais eram as ideias dominantes no feudalismo? Aquela ideia de honra, de linhagem, né? E aí, aquilo já não satisfazia mais. Então, quando você tem um avanço das forças produtivas, isso gera, em algum momento, uma revolução, uma nova classe dominante surge e constrói uma nova ordem, que surge o capitalismo. Então, no capitalismo, a burguesia, que foi revolucionária, ela vai produzir um novo modo de produção ajustado aos seus interesses e, portanto, vai produzir as ideias para justificar aquela sociedade. Então, as ideias dominantes no capitalismo são as ideias da classe dominante no capitalismo. Você tem um reajuste. E aí, a consciência das pessoas, elas mudam conforme o modo de produção muda. Né? Então, se você teve uma transformação na sociedade, as forças produtivas elas avançaram mais do que o modo de produção, diria eu, né? As relações de produção, na verdade. Então, sobrevém uma nova ordem. Então, a burguesia vai ter que construir esse novo edifício. A burguesia que foi revolucionária, ela se torna conservadora, porque na medida em que ela assume o poder, assume a estrutura, né, o Estado, que é o instrumento de dominação de classe no capitalismo, ela tem que produzir novas ideias para justificar aquela nova sociedade, né? Você tem a classe dominante, você tem uma transformação. E para o Marx é sempre assim. Quer dizer, num determinado modo de produção, ele produz, há contradições que geram, em algum momento, né, uma nova ordem. Então, Marx achou que o capitalismo era o fim, né, porque o capitalismo está produzindo o seu próprio coveiro. Então, as contradições do capitalismo vão levar, em algum momento, à superação do capitalismo. E ele achava que seria o socialismo. Então, a classe revolucionária, a nova classe revolucionária, não é mais a burguesia, mas o proletariado, que é a grande maioria. Então, na medida em que se dá exploração no capitalismo, ele está produzindo a contradição ou a classe social que vai ser resultado para destruir aquele modo de produção. Então, você tem uma evolução de modos de produção, porque esses modos de produção, em algum momento, em algum momento as forças produtivas irão avançar muito e vai ser necessário uma nova revolução. Então, a consciência das pessoas tem a ver com a função que elas exercem dentro do modo de produção. Então, no capitalismo, a burguesia, ela pensa como burguês, então ela tem interesses diferentes
dos interesses da classe trabalhadora. Então, ela pensa diferente e tem interesses diferentes. Então, a classe trabalhadora, ela pensa como classe trabalhadora e tem outros interesses. Esses interesses necessariamente geram uma contradição, o que produz a luta de classes. A luta de classes, que seria, dentro dessa estrutura, o motor da história, o motor que faz a história se transformar. Então, teríamos a luta de classe e também o avanço das forças produtivas. Então, essa ideia, não estou defendendo nem atacando, essa ideia de que se você quiser compreender como a sociedade pensa, você tem que compreender a base material dessa sociedade, o modo de produção. Ao estudar o modo de produção, você tem que descobrir quem é a classe dominante e quem é a classe dominada, quem produz riqueza e quem fica com a riqueza, quem é explorado e quem explora. E quais são as ideias dominantes, que são as ideias da classe dominante. Então, aí entra o conceito de ideologia. A ideologia seria um conjunto de ideias que busca justificar o mundo produzida pela classe dominante, que quer conservar o que existe. Daí aquela ideia de ideologia como falsa consciência, ou colocar a coisa de cabeça para baixo. As ideias justificam a dominação. Então, quais seriam, portanto, as ideias da classe dominante burguesia no capitalismo? Algumas ideias, por exemplo, o liberalismo que justificaria a dominação. A ideia de que todos são livres, o Estado existe para o bem de todos, e que, portanto, se você trabalhar honesto, e se você acumular dinheiro, você pode se tornar patrão. Então, quando você acredita que dentro desse sistema você é livre, todos são iguais perante a lei, o Estado existe para satisfazer as necessidades de todos, o Estado existe como um instrumento de mediação dos conflitos a serviço de todos e não de uma classe, quando você acredita que todos são iguais perante a lei, isso eu já disse. Então, essas são as ideias da classe dominante que busca esconder a realidade, que para Marx o Estado seria um instrumento de dominação de classe a serviço da classe dominante. Só que ela explica de maneira diferente, escondendo essa realidade, ou colocando a realidade de ponta cabeça. Seria a ideia de falsa consciência. E, em algum momento, ele acreditava que a classe trabalhadora ela ia tomar consciência da dominação, iria se unir, iria lutar para derrubar essa estrutura e propor um sistema onde, de fato, não existisse nem classe dominante nem dominada, nem ricos nem pobres, e todos fossem iguais. Então, em resumo, se você... Vou dar um exemplo de historiador marxista, Hobsbawm, que tem uma questão aqui sobre ele. Hobsbawm, que era um marxista, não um marxista tradicional, né? Há coisas do marxismo que ele discordava, como essa ideia de infraestrutura e superestrutura meio mecânica, ou a ideia de ideologia como falsa consciência, que ele vai criticar isso. Mas quando o Hobsbawm vai fazer uma análise sobre a história da humanidade, ele vai direto no modo de produção, ou na base material dessa sociedade, né? Como essa sociedade produz, quem é classe dominante, quem é classe dominada, e vai investigar, portanto, as contradições ou os conflitos entre a classe dominante e a classe dominada. Porque ele tem como modelo de investigação da realidade isso. Então, se a história da humanidade, a história da luta de classe, da classe dominante à classe dominada, de uma classe que explora e uma classe que é explorada, então o historiador marxista iria investigar exatamente essa luta de classes, né? Investigar as ideias da classe dominante, a dominação, a exploração e etc. Então, seguindo aqui um pouco, né? Então, esse materialismo, do materialismo histórico, é porque há um economicismo, né? Todo historiador marxista é economicista, ele vai investigar, portanto, a base material da sociedade, e ela é histórica porque em cada momento da história se produz de uma determinada maneira.
Então, você tem que estar atento à historicidade de cada momento no modo de produção. E por que que ele é dialético? A ideia de dialética aqui não dá a ideia de dialética de Sócrates, né? De Platão. A ideia de dialética é de luta de contrários. É dialética porque, né, no modo de produção há sempre uma luta de classes, uma luta da classe dominante ou uma luta da classe explorada, da classe trabalhadora contra a classe dominada, contra a classe dominante que explora. Então, em todo modo de produção há sempre a classe dominante ou a classe dominada. As ideias espelham as ideias da classe dominante. Então, sobre uma base, sobre uma estrutura, ou a infraestrutura, o alicerce da sociedade, tem sobre ela uma superestrutura, o Estado, que espelha os interesses da classe dominante, as ideias que são produzidas pela classe dominante, as leis, que são expressão do interesse da classe dominante, etc. Então, isso Marx chama de superestrutura jurídico-político-religiosa. Inclusive, a religião expressaria os interesses da classe dominante, também como meio de dominação de classe. Passando em frente, aí aquilo que eu falei, né, os meios de produção e as forças produtivas elas avançam, e os meios de produção continuam o mesmo, isso gera um descompasso e, portanto, a necessidade de uma revolução, a destruição de um modo de produção anterior e a construção de um novo modo de produção. Quem faz isso é a classe revolucionária. Ela ajusta o modo de produção aos seus interesses. Aí eu dei o exemplo do feudalismo para o capitalismo. Aqui, os modos de produção, né? Em cada momento da história, você tem uma maneira singular de produzir, portanto, uma classe dominante e uma classe dominada, uma classe que explora e uma classe explorada. No modo de produção primitivo, isso é antes do surgimento da propriedade privada, o tipo de propriedade que nós temos é tribal e coletiva, baseada na família e hierarquia das tarefas, etc. Aí, é só um quadro para exemplificar aquilo que eu já expliquei. Né? No modo de produção exiliática, quem é o dono da propriedade? O Estado. Né? E quem é a força de trabalho, a classe dominada, formada por maior parte de camponeses e alguns escravos. O Estado é o dono absoluto dos meios. Na sociedade escravista, a terra, o gado, as minas, os instrumentos, que são os meios de produção, pertencem ao Senhor. E a maior parte da classe trabalhadora é formada por escravos, que é tido como, aspas, aí, um objeto que pertence ao seu dono. O Estado surge para defender os interesses dos senhores e manter o domínio. Aí, feudal, modo de produção feudal na Idade Média, propriedade dos senhores feudais, né, os meios de produção pertencem aos senhores feudais, e a classe dominada é preso à terra, servo, etc. Aí a burguesia, luta de classe, aí já no capitalismo. Aí a ideia de aparência e essência. Aqui chegamos a um ponto que é a ideia do valor de uso e valor de troca, que quando se algum dia, se você ainda não leu e for ler o Capital, o primeiro capítulo do Capital, que é a mercadoria, e que o Marx vai querer explicar a ideia do valor trabalho, dizer que o valor é produzido pelo trabalho. É bastante complexo isso. Eu não quero entrar nessa seara. Não é objeto da nossa investigação aqui, embora tenha a ver. Ele vai mostrar que no capitalismo se produz dois tipos de valor, um qualitativo, que é o valor de uso, e o outro quantitativo, que é o valor de troca. Aí eu usaria um exemplo, que é um exemplo dado pelo próprio Marx, para você entender. E, claro, provavelmente você já sabe disso.
Vou dar um exemplo do padeiro, para falar a diferença entre dinheiro e capital e a diferença entre valor de uso e valor de troca. O valor de troca é um valor quantitativo e o valor de uso é um valor qualitativo. Ora, você acorda cedo, tem fome e vai à padaria. Para matar a fome, você compra pão. Você compra pão para satisfazer uma necessidade básica. O pão serve para matar a fome. Então, você usa dinheiro. Dinheiro é um meio de troca usado para comprar algo para satisfazer uma necessidade básica. Eu compro pão para matar a fome. Só que o padeiro, dono da padaria, na verdade, que compra uma série de coisas, o maquinário, a loja, né, os ingredientes, etc., faz um pão para vender. O dono da padaria não produz o pão para satisfazer uma necessidade básica, ele produz o pão para trocar por dinheiro. Ele produz pão para vender o pão e multiplicar o seu dinheiro. Quando eu pego dinheiro e invisto na produção para produzir mais dinheiro, isso é capital. E o pão que eu produzo para vender e aumentar o meu dinheiro, portanto, transformar ele em capital, eu produzo para troca. Ele tem um valor de troca e não um valor de uso. A característica do capitalismo é a ideia de trocar aquilo que produz. E o valor de troca no pão não está nos ingredientes, mas no trabalho que foi inserido na produção do pão. O que gera valor, preço é uma coisa, valor outra. O que faz com que o patrão tenha lucro não é a máquina, ou o trigo, ou não sei o quê. É a quantidade de trabalho que você injetou, neste caso, na produção do pão. E que na hora de você pagar o trabalhador, você dá menos do que ele produziu. E aquela parte que você ficou do trabalhador é o que o Marx vai chamar de mais-valia, que é a própria lógica do sistema. Então, se você for ler o Capital, no primeiro capítulo chamado Mercadoria, ele vai falar dessa relação dinheiro-capital, valor de uso e valor de troca. Aí aqui vai falar da mais-valia, né? Há duas formas. A coisa é muito mais complexa, né? Como está no Capital, é muito mais complexa, mas a ideia de mais-valia, eu posso defini-la de duas formas. A mais-valia, que é o lucro, é a quantidade de trabalho não pago que o patrão se apropria, né? Digamos que em um mês, um cara que trabalha na produção do Volga, ele produziu para o patrão, que pagou os impostos e vendeu o Guaraná que ele produziu, o trabalhador produziu 2.000 no mês, tiraram todos os custos, mas o patrão só deu 1.000. Aqueles 1.000 são um exemplo. Não pago é o que gera a mais-valia, o lucro. Ou então, podemos definir a mais-valia pela quantidade de horas trabalhadas. Nesse exemplo, um trabalhador que trabalha 8 horas por dia e que produz R$ 2.000 e que só recebeu 1.000, ele só precisa de 4 horas para fazer face ao seu salário. Para produzir R$ 1.000, esse trabalhador trabalha 4 horas por dia, porque trabalhando 4 horas por dia, ele produz R$ 1.000. Só que ele trabalha 8. Então, as 4 horas que ele trabalha mais para fazer face ao lucro do patrão, 4 horas não paga,
podemos chamar isso de mais-valia. Bom, se alguém tiver alguma questão, eu vou parar aqui e vamos para resolver algumas questões. No início, eu acanhado aqui com esse equipamento, já tô me embananando de novo aqui, como é isso aqui. Pronto. Vamos lá, ver se dá certo agora. Bom, vamos para algumas questões daquelas que eu não discuti. Passar aqui para ver uma que dê para a gente fazer aqui sobre o marxismo. Aqui já fizemos. Isso aqui, se eu não me engano, é sobre Heródoto. Bom, vamos ver essa aqui. Ver se eu encontro ela aqui. Enquanto isso, vocês vão lendo aí. Quem está assistindo. Os romanos. Banca. Trabalho do historiador. YouTube. Direitos. A história. Pronto, encontrei ela aqui. Diz assim, essa questão aqui, que caiu em 2016. Assim, para os positivistas que estudavam a história, esta assume o caráter de ciência pura, é formada pelos fatos cronológicos e o que realmente significam em si. São objetivos à medida que possuem uma verdade única em sua formação, que é o seu sentido e sua única possibilidade de compreensão, e não requerem a ação do historiador para serem entendidos. Como já dito, o papel do historiador, é coletá-los e ajeitá-los, constatando pela análise minuciosa e liberta de julgamentos pessoais sua validade ou não. O saber histórico, dessa forma, provém do que os fatos contêm e assume o valor tal qual uma lei da física ou da química, ciências exatas. Marque a opção que define com precisão o positivismo em relação aos estudos da história. Letra A. É uma leitura da história que se baseia na constante luta de classes? Ó, isso aí é Marx. Eu já elimino a letra A, não preciso nem ler o resto, mas vou ler assim mesmo. Desta forma, sempre há uma classe dominante e uma classe dominada, sempre que ambas estão em confronto de interesses, já que uma explora a outra. Esse embate seria o motor da história, através do qual se daria o seu progresso e seria a origem das transformações na sua estrutura. A ideia de progresso, a ideia de modos de produção e evolução, a dialética, luta de classe dominante, classe dominada. Se a questão fosse sobre o marxismo, a letra A seria correta, mas é sobre o positivismo, a letra A é incorreta. Letra B, destaca-se por incorporar método das ciências sociais à história, o que ampliou o quadro das pesquisas históricas com a incorporação de atividades até então pouco investigadas, rompendo assim com a compartimentação das ciências sociais, história, sociologia, psicologia, economia, geografia, e privilegiando os métodos pluridisciplinares. Isso aí é a escola História Social, Nova História, ou Escola dos Análises, que se aproximou da sociologia, que produziu novos objetos, novas problemáticas.
Sair, se a questão fosse sobre a história social ou a nova história, seria correta, mas como é sobre o positivismo, não é essa. Letra C. É, acima de tudo, a história das mentalidades. Deixa eu ver aqui. É, acima de tudo, a história das mentalidades. Seus seguidores propõem que se estabeleça uma história serial das estruturas mentais da sociedade, das sociedades, e cabe ao historiador analisar os dados. A história das mentalidades, ela está ligada à terceira fase da escola dos análises. Então, se fosse sobre a terceira fase da escola dos análises, a letra C seria correta. Letra D. Acredita que os pesquisadores devem encontrar um fator que determine a verdadeira história. Ela seria indiscutível e encontrada nos documentos governamentais que, por isso, nunca estariam errados. De acordo com esse pensamento, apenas as histórias políticas teriam a importância de serem verificadas. Letra D. Olha, que acredita na ideia de produção da verdade, a história política, etc. Então, letra D é a letra correta. Na letra E, tem uma proposta de análise histórica que defende uma delimitação extrema do tema por parte do historiador, inclusive em termos de espacialidade e de temporalidade, com todo esse objeto, tema, bem delimitado. A análise se desenvolve a partir de uma exploração exaustiva das fontes. Também não é essa. Então, aí, sobre história positivista, né, você se lembra que o papel do historiador é reconstituir o passado tal qual, uma história política voltada para os grandes homens, as grandes batalhas, a história política, as fontes são as fontes do Estado, né? São as fontes ligadas ao poder oficial, é uma história dos vencedores, a história individual, narrativa, etc, etc. Vamos ver se dá para fazer mais uma só, e a gente concluir hoje. Deixa eu ver essa daqui. O historiador deve estar à procura. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Pronto. Vamos lá para a última questão, aí depois, assim, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu souber responder, é interessante. O historiador deve estar à procura constante e regular de fontes que viabilizem o seu contato com as experiências que já se consumaram ao longo do tempo. Fora desse tipo de ação, a pesquisa histórica fica sujeita à produção de suposições e julgamentos que fogem ao compromisso do historiador em conferir voz ao tempo que ele observa e pesquisa. Sendo assim, as fontes históricas aparecem como um elemento de suma importância em tal caminhada. Com base nesse texto sobre o trabalho dos historiadores com as fontes, constata-se que, letra A, as análises e credibilidade dos documentos dependem essencialmente de seu caráter estatal e oficial. Bom, se você considerar essa questão verdadeira, você é um historiador positivista, né? E as análises e credibilidade dos documentos dependem essencialmente do seu caráter estatal. Então, a ideia de fonte para o positivista é de que fontes só têm credibilidade se eles forem fontes oficiais. Então, não é essa, porque aí a questão é o conceito de história moderna e não positivista. As fontes históricas devem ser problematizadas, pois expressam intencionalidades. Aqui nós temos uma questão interessante que já está no historicismo. Toda fonte ela é interessada, ela expressa a visão de mundo de quem produziu.
E isso está na Nova História. Se você pegar, por exemplo, Legoff, Jacques Legoff, o Legoff tem um livro chamado História e Memória, em que ele vai dizer o seguinte: as fontes, elas não são inocentes. As fontes, elas não são a expressão da verdade do passado. Toda fonte, ela é intencional. E muitas vezes você deve investigar e perceber essa intencionalidade e os não, aquilo que não é dito, aquilo que está escondido, aquilo que está nas entrelinhas. Então, toda fonte, ela deve ser problematizada exatamente porque expressam intencionalidades. Isso está bem de acordo com o conceito moderno, né, mais avançado de história, que é o que é seguido hoje pelos historiadores, né? Os historiadores hoje nem são, em boa parte, marxistas, e se for, não é aquele marxismo mecânico como do marxismo, né, do método histórico dialético, como eu tentei explicar aqui, e nem historicista. Ele está muito mais próximo da ideia da escola dos análises, né? E ouso dizer que se você toma consciência de que não é possível ser objetivo e nem é possível reconstituir o passado tal qual o passado ocorreu, o historiador, consciente disso, ele tem mais liberdade de produzir o texto, porque ele não precisa escrever difícil. Ele pode, por exemplo, aproveitar da literatura, construir um texto mais leve. Se eu chego à conclusão de que não é possível ser objetivo e reconstruir o passado tal qual ele ocorreu, então eu tenho mais liberdades de produzir. Me lembro que até na academia, né, quando você usava determinadas palavras, um historiador meio positivista, ele se incomodava. Você não deve usar eu penso, mas nós pensamos. Isso é uma bobagem hoje. Quem está escrevendo é você. Então, a história, hoje, considera-se que ela se aproxima muito da literatura. Ela usa os mesmos artifícios da literatura. Ela usa a linguagem, ela usa a metáfora, ela usa a metonímia, ela usa as figuras de linguagem de um modo geral. Só que o que diferencia o historiador da literatura é que o historiador tem um compromisso com o passado, ele tem um compromisso com os mortos. Logo, o historiador ele não tem tanta liberdade quanto o literato. Ele tem que seguir o método. Portanto, é o método que você aprende na academia, né? Às vezes nem precisa ir para a academia, mas você aprende lendo sobre aqueles que falam sobre o método da história. Então, o que garante a cientificidade não é você trazer a verdade do passado, porque isso é uma bobagem. Não é possível, porque existem verdades. Não é possível extrair do documento a verdade. Não é esse o papel do historiador. Mas analisar o passado com as questões do presente, problematizando essas questões, utilizando um método seguro de análise das fontes, problematizando essas fontes e tentando compreender ou entender como os agentes do passado, grupos e pessoas, elas representaram esse próprio passado. É claro que, compreendendo desta forma, o historiador, em grande medida, ele também constrói o passado. E aí entra a ideia do Val Muniz, né? A ideia da história como invenção também. Bom, mas isso é uma questão para a próxima aula, semana que vem, né? Eu pretendo discutir sobre a escola dos análises e ver se eu encontro questões que estão ligadas a isso. Tudo bem? Se alguém tiver ainda alguma questão antes de encerrar,
Fique à vontade. Se não, agradeço aos que estiveram presentes, também aos que irão assistir a esta aula. Um abraço a todos e até a próxima aula.